dificuldades. Boa noite a todos. Já recebi uma bênção dos anjos aqui para me ajudar, porque eu acho que eu que cheguei meio atrapalhada. A palestra de hoje são pais e filhos, relacionamentos físico e espiritual. E ele vem de encontro, né, o Dia dos Pais, nosso Dia dos Pais no domingo, e para a gente repensar um pouquinho qual é o papel da família, dos pais, na vida de cada um. E por que a gente precisa de uma família para estar aqui na Terra? Posso tirar? É? Eu fico de frente que eu vou falar. Então, na verdade, nós sabemos, né, que ninguém nasce... Isso aqui não responde. Não. Entrou? Ah. Vamos começar de novo, então nós vamos começar no Evangelho, capítulo 14. Nós temos lá: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Quando Jesus nos disse, né, nos falou sobre honrar pai e mãe, ele nos disse que esse mandamento era essencial, é um mandamento da lei geral, que fala de caridade e do amor ao próximo, e que ninguém consegue amar ao próximo se não amar primeiro seu pai e sua mãe, porque são aqueles que nos dão a oportunidade de voltar à vida e de trabalhar nesse mundo, e para isso nós precisamos... Uma agitação, até as letras eu troquei lá. Nós precisamos de um pai e de uma mãe. Honrar é agir com respeito, com atenção, com submissão e condescendência. Pais e filhos fazem parte da lei universal do progresso da humanidade. Nós não somos filhos sem pais e pais não são pais sem filhos. A família reunida através dos laços de sangue tem o objetivo do progresso espiritual. A família, formada por laços espirituais, se reúne, gente, eu troquei todas as letras, ó, para o progresso através do apoio ou dos resgates necessários a cada um. E a gente vai falar um pouquinho o que é esse papel da família e o que significa, né, a parte material da relação pais e filhos e a parte espiritual da relação pais e filhos. O que é uma família sanguínea? Então a gente fala assim, nós, seres humanos, precisamos de uma família, né, de uma estrutura física para poder estar na Terra. Essa estrutura, né, todo o nascimento na Terra faz parte de uma lei da natureza. A gente precisa fazer isso através da matéria. Ninguém reencarna na Terra se não for pela matéria. Nós precisamos do físico e do material. Esse vaso físico que a gente possui, que é o nosso avatar durante toda a nossa existência na Terra, né? Como a gente se reconhece, essa parte física que a gente carrega, ela é formada, uma parte pela mãe, uma parte pelo pai. Então a mãe cede uma parte do da sua estrutura, através do seu DNA, e o pai a outra parte. E é isso que permite que a gente evolua e se desenvolva na Terra. Não sei se a gente estivesse em outro planeta, se a gente usaria outro sistema, né, de reencarnação. Aqui na Terra ele funciona assim, segue uma lei da natureza deste planeta. E este planeta especificamente precisa que a gente tenha uma parte material para subsistir nele. Os pais naturais cedem elementos materiais para que esse processo ocorra. Independente se a gente for ficar com aquela família que nos deu origem ou não, a gente carrega conosco os registros físicos desses pais que nos deram a vida. Seja da forma que for, a gente precisa de toda essa estrutura física. Os laços espirituais, quando a gente fala de laços espirituais, a gente precisa lembrar
que os pais nos dão apenas a vida animal. Nenhum pai, nenhum de nós gera espíritos. Os espíritos são obra de criação divina. E a alma é indivisível. Se na Terra eu preciso de pai e mãe para criar a estrutura que vai acolher o espírito não vem dividido. Ele não vem uma parte da mãe e uma parte do pai. O espírito é único. Ele vem de Deus. O reencontro familiar ocorrerá de acordo com o plano reencarnatório necessário e meritório de cada espírito. Então, por que eu volto? E para onde eu volto? Volto para cumprir uma missão, né, aqui nesse planeta e basicamente para nossa evolução. Mas aonde eu volto? Aonde o meu plano reencarnatório me envia, que é o mapa que a gente faz para voltar para a Terra, né? Esse mapa, esse processo reencarnatório, ele é necessário, mas ele também vem carregado de méritos, né? Eu preciso ter méritos para reencarnar em determinados lugares. Eu preciso ter, isso precisa fazer parte da minha missão terrena. E para que isso aconteça, muitas vezes eu vou precisar, muitas vezes não, todo tempo eu vou precisar da ajuda das pessoas que fizeram esse plano comigo. Qual é o papel dos pais? Isso é muito importante, porque, gente, se transformar em pai ou mãe é uma coisa muito especial, né? É a possibilidade da gente passar por um processo de criação fantástico. O papel dos pais é aceitar a responsabilidade de receber, cuidar e orientar os espíritos que reencarnam. Então, cada um de nós assumiu um compromisso com alguém. E quando a gente assume esse compromisso, nós precisamos aceitar a responsabilidade que vem com esse compromisso. Os filhos que chegam indefesos não são tão indefesos assim. São espíritos completos que possuem uma história, que já possuem vidas anteriores, mas chegam a gente indefesos, são reencarnados e passam a fazer parte de um processo de desenvolvimento humano. Eles estão contidos nesse processo de desenvolvimento humano para novos aprendizados. Ninguém nasce pronto, ninguém nasce formado. A gente vai sendo recriado através do processo material de criação desse novo espaço físico para ser habitado, mas nós chegamos aqui sem habilidades, sem conhecimento, sem memória, sem nada. A gente chega, é colocado como se a gente fosse colocado dentro de uma caixinha, e na medida em que a gente vai abrindo essa caixa, que a gente vai desembrulhando essa caixa, a gente vai descobrindo o conteúdo que lá está. Muitas vezes a gente fala assim, né, que filhos são uma caixinha de surpresa. Você, na verdade, não tem a mínima ideia do que está ali dentro. E do que será, do que vai acontecer com aquele espírito que lá está. Quem é esse espírito? De onde veio? Que experiências teve? Já foi meu conhecido? É totalmente desconhecido? Já foi meu afeto? É meu desafeto? Não sei. Nós vamos descobrir nessa relação muito especial, que é a relação entre pais e filhos. Só haverá sucesso na relação de pais e filhos se cada um cumprir o seu papel. O espírito que reencarna manifesta aquilo que traz das existências anteriores. Então, à medida que a criança vai crescendo e que esse relacionamento pai e filho vai se formando, o pai vai tendo a surpresa de descobrir quem é aquele espírito que ele recebeu. Quem é essa criança? Uma criança muito dotada, uma criança cheia de necessidades, uma criança muito difícil de lidar, uma criança amorosa e fácil que vai ajudar a construir o seu futuro? Nós vamos descobrir isso na
nossa existência. Os pais precisam ajudar nas superações das imperfeições, orientando a caminhada pela nova existência. Os pais precisam agir como bons jardineiros, semeando boas sementes e eliminando as ervas daninhas. O processo da humanidade de desenvolvimento das relações pais e filhos, ele vem mudando, como tudo muda na transformação do planeta, né? Nós éramos seres rudes, onde a existência de um filho significava a sobrevivência de um grupo. Os filhos serviam como papel de continuidade, de dar continuidade àquele grupo de seres. E isso foi formado no planeta, provavelmente pensado por todos, né, os nossos bons espíritos que cuidam desse planeta, para que isso pudesse chegar, para que a Terra pudesse passar por todo esse processo e ser um dia um planeta de regeneração. Mas, durante todo esse tempo, né, que as pessoas habitaram esse planeta, as relações entre pais e filhos foram mudando. Se antes o filho era uma peça, né, da composição, da estrutura social daquela sociedade, que ajudava a fazer o progresso daquela sociedade, eram mais braços para trabalhar, mais braços para defender, era uma estrutura de proteção, inclusive. Hoje, os filhos são de importância capital para as famílias. Eles assumiram um papel onde eles estão acima de tudo que a família pensa. Olha a mudança que a gente teve dentro de todo esse processo humanitário. Então, aquele filho que antes não era nada mais, nada menos que mais um, né, para aumentar toda a estrutura social, hoje ele é a pessoa mais importante, né, principalmente os filhos únicos, que a gente hoje tem muitos casos de filhos únicos, ou no máximo 2 filhos por família, eles passam a ter uma importância capital para essas famílias. E os pais começam a investir muito nesses filhos, né, dando para esses filhos uma existência que eles querem que seja muito melhor que a sua. Então, nós invertemos os papéis. A segunda coisa a ser pensada é que os pais de hoje são diferentes dos pais de antigamente. Hoje, homens e mulheres dividem seus papéis na sociedade e está se tornando cada vez mais igualitário o papel de cada um. E os pais vêm assumindo, frente aos filhos, um papel muito amoroso e muito perto desse processo de jardinagem, que antigamente tudo ficava por conta da mãe, né? Tinha um monte de filho, a mãe criava, a mãe cuidava, quando o filho estava grande, botava para trabalhar e a coisa seguia em frente. O papel do pai era o papel de cuidador, de trazer a subsistência para casa, de proteção, mas ele não se envolvia com o filho. Com raras exceções, a gente tinha, lógico, os casos de famílias muito amorosas, de famílias muito preparadas para esse trabalho, mas, na grande maioria, os pais não assumiam esse papel. Hoje, os pais são parte importante do desenvolvimento de seus filhos. Eu falo isso assim até com a experiência de educadora, porque a gente vê os pais cada vez mais se aproximando do processo de aprendizagem, de desenvolvimento, de crescimento dos seus filhos. Então, hoje, pais e mães agem como bons jardineiros. Eles buscam semear boas sementes, porque eu não conheço nenhum pai que queira o mal para o seu filho, né? Talvez algum espírito perturbado, alguém que não consegue se relacionar bem, que vai ter que passar por outros processos de desenvolvimento, faça isso. Mas, na grande maioria, os pais fazem o possível para semear o melhor e para dar uma boa direção. Será que todos nós temos sucesso nesse processo? Né? É uma tarefa fácil? É tarefa fácil a gente passar pelo mundo e a gente aprender e a gente se modificar? É tarefa fácil a gente ser responsável pela mudança do outro? Então, essa tarefa, né, é uma tarefa difícil porque nós, pais, também somos espíritos em busca de evolução. Nós estamos aqui no mesmo processo de desenvolvimento.
Nós não sabemos tudo, nós não temos a capacidade de prever as ações que vão acontecer no futuro e nós não vamos conseguir dar conta de tudo o que acontece na vida dos nossos filhos. Mas, quando os espíritos se reúnem no âmbito familiar, o que a gente precisa fazer? Nós temos que lidar com essas questões aqui, ó. Dominar as animosidades, superar sentimentos negativos, que já são uma dificuldade na nossa vida. Quantas famílias têm grandes perturbações na relação de pais e filhos? Por quê? Porque às vezes esses espíritos que vieram, não vieram para agregar na família, mas vieram para ajudar na evolução dos seus pais. E os pais passam por grande dificuldade e têm que reformular o seu método de vida, porque nem tudo é fácil. A persistência, a busca de ajustes, a superação dos vícios, das paixões, favorecem a superação das injustiças e mágoas. Então, assim, durante todo esse processo nosso de reencarnação e o processo de reencarnação dos nossos filhos, que foi previamente combinado, que foi organizado, ele traz dentro de si muitos obstáculos, mas Deus não dá provas superiores às nossas forças. Então, quando uma família se reúne, quando existe um processo de reencarnação, a gente vem de uma forma programada. Normalmente a gente tem muita ajuda para a superação de todos esses eventos, Normalmente ele é combinado entre os participantes, a não ser que seja uma reencarnação forçada, em que a pessoa seja mandada porque ela tem que passar por aquilo. Mas normalmente a gente faz um planejamento e a gente faz um combinado entre todas as pessoas participantes. Cada uma precisa fazer a sua parte. Será que todos fazem? A gente sabe que durante a vida a gente passa por muitos percalços e muitas dificuldades. Os obstáculos materiais são os mais fáceis de serem superados. Todas as dificuldades que a gente passar nessa vida, elas ficam aqui. As dificuldades físicas, fome, sede, doenças, todas as dificuldades materiais vão permanecer na Terra. Você saiu daqui, você não carrega nada disso. Mas os obstáculos emocionais são os que marcam profundamente. E às vezes a gente leva isso por muito tempo. Por isso que a gente precisa procurar ajustar a nossa convivência com os outros para não carregar essa segunda questão ali. Quanto menos dificuldades a gente carregar para a próxima encarnação, melhor o nosso processo evolutivo e melhor o nosso retorno ao mundo espiritual. Qual é o prêmio dos relacionamentos? É a superação dos frágeis laços físicos por laços de amor duradouro que abrem as portas da elevação espiritual. Pensando nisso, a gente vai ver assim que tudo aquilo que a gente cultiva em termos de relacionamento, de amizade, não só com os nossos familiares consanguíneos, mas também com todos aqueles que são os nossos irmãos espirituais, eles acabam abrindo as portas no mundo espiritual. E quanto mais amigos a gente tem, mais protegido a gente está. Quanto mais inimigos a gente tem, ai, quanta proteção eu preciso para ficar me defendendo o tempo todo, E a relação de pais e filhos, ela deveria ser essa oportunidade de resgate de todos os laços amorosos que nós possuímos. Então pensem só nessa frase, superação dos frágeis laços físicos, porque eu ser filha de João, de Pedro, de Paulo não significa nada. E João, Pedro e Paulo pode sumir no mundo, nunca mais me encontrar. Quantas crianças são adotadas e encontram nos seus lares adotivos toda essa relação necessária de amor para o seu crescimento e desenvolvimento espiritual?
E quantas pessoas são filhos de laços consanguíneos e não conseguiram tirar de seus pais ou ter com seus pais o mínimo de relação necessário para um crescimento saudável. E a gente está vendo aí, né, as distorções, as questões que aparecem no mundo que são muito difíceis. Então, para que a gente também supere essa fragilidade dos laços físicos e amadureça espiritualmente, a gente precisa de ajuda. Nós espíritas, né, a gente tem um centro que nos oferece informações, que nos oferecem alternativas, que nos oferecem ajuda e que aumentam na gente esse empoderamento, porque a gente sabe que sempre pode contar com o auxílio do mundo espiritual. Aqueles que não acreditam no espiritismo e que procuram outras formas de busca, eu acredito que todo mundo está em busca da felicidade e de um mundo melhor. E essa busca da felicidade, para nós espíritas, passa pelo melhoramento pessoal. A gente sabe que a felicidade não está aqui no computador, não está ali no celular, não está lá no carro, na casa, porque a nossa vida aqui é muito passageira. Então, essa felicidade que a gente às vezes confunde com os benefícios materiais que a gente recebe, eu como um doce, nossa, ai, que delícia, isso é a melhor coisa do mundo. É a melhor coisa do mundo naquele minuto que eu como doce que ele se vai. Depois ele deixou de existir, né? A minha cama é uma delícia, é a coisa mais gostosa do mundo. É a coisa mais gostosa do mundo, no momento que eu estou deitada nela, estou usufruindo como um ser material. Mas como é que eu for para o mundo espiritual? O que eu levo? Eu não vou levar o gosto do doce, eu não vou levar o conforto da minha cama, eu vou levar o que está no meu coração. Aquilo que me aqueceu durante toda a minha vida é o meu relacionamento com as pessoas, aquilo que eu troquei, aquilo que eu pude fazer pelo outro e aquilo que eu recebi do outro, porque à medida que a gente faz, a gente recebe. É a lei do retorno. E cada um de nós passa por esse processo. Então, assim como a vida espiritual, na vida espiritual, né, muitas vezes os papéis exercidos podem se inverter na reencarnação ou durante a existência. Vamos começar de novo. Assim como na vida espiritual, muitas vezes esse papel exercido pode se inverter na reencarnação, porque aquele que veio como pai pode ser filho daquele mesmo pai que estava aqui. A gente pode ser irmão, pode ser irmã, pode ser primo. A gente inverte porque a gente passa na experiência da vida por vários papéis. Mas aqui, na nossa existência física, também a gente alterna os papéis. Porque nós que fomos filhos, daqui a pouco estaremos cuidando dos nossos pais. E esses pais vão precisar da gente e vão ser tão dependentes como nós fomos quando chegamos aqui na Terra. Olha só, gente, o que é a reciprocidade. Como é tão perfeito o ciclo do mundo. Então, todos nós podemos representar qualquer um dos papéis. Então, durante as nossas experiências, desempenharemos, né, todos os papéis que são necessários para o nosso desenvolvimento. E pensando nisso, né, a gente tem que pensar que a nossa existência na Terra é muito passageira, é muito curta, mas ela pode ser extraordinária, ela pode ser fantástica, mas depende de como nós agimos e de como nós recebemos tudo aquilo que Deus nos oferece. A gente começa a receber um corpo físico que nos permite ser o que somos. Gente, essa máquina física que a gente tem hoje, ela é muito especial. Os nossos dedos, o nosso olhar, a nossa audição, toda a estrutura que a gente tem para acomodar o nosso espírito, para que ele possa se desenvolver, para que ele possa ter experiências maravilhosas nessa terra. Porque assim, eu imagino o que seria se eu fosse cega, né? Mas eu tenho a possibilidade de ver. E de ver tudo que está aí fora, todas essas cores, todas essas maravilhas que existem nesse mundo. Esse mundo é um mundo maravilhoso. Então eu ganhei a possibilidade de estar aqui, experimentando esse mundo com esse corpo. E quem me forneceu esse corpo? Foram 2 pessoas dispostas a me receber como filha.
E hoje eu tenho que cuidar da pessoa que me recebeu, porque ela precisa muito de mim e ela já não tem mais condições de cuidar de si mesma. Então esse papel de pai e filho no mundo é um papel que tem que ser muito respeitoso. E se a gente voltar lá naquele comecinho que eu coloquei, né? O que é honrar? Aqui. Honrar é agir com respeito, com atenção, com submissão em determinado momento, com condescendência em outros momentos. E cada um de nós que passa por essas experiências tem que agradecer muitíssimo essa dádiva da vida, essa possibilidade de estarmos aqui. Cada um de nós tem que reconhecer a magnificência dessa existência e a bondade divina por permitir que a gente passe por tudo isso. Eu agradeço muito, espero que, apesar de toda a confusão, a gente possa ter aproveitado a palestra de hoje. Obrigada, gente.